Fala pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo começando do zero. Esse primeiro bloco aqui introdutório, estamos aqui na última aula do primeiro bloco, que trata da introdução ao direito administrativo. Então trata-se de conceitos introdutórios, mas não menos importante, você vai ver que cai diversas questões referente a essa temática, beleza? Então hoje a gente vai fazer uma aula bem curta e fazer algumas questões referente aos temas introdutórios do direito administrativo, tá bom? Eu vou projetar aqui meu slide para a gente discutir aqui alguns aspectos, O que seria, na verdade, aí o regime jurídico administrativo? Bom, pessoal, esse tema regime jurídico administrativo, ele vai entrar lá no bloco 2, A gente vai trabalhar de forma aprofundada, mas aqui a gente vai dar rápidas pinceladas para você realmente entender um pouquinho. O que seria esse regime jurídico administrativo? Então, seria um conjunto de princípios do direito público, aplicável aos órgãos e entidades que compõem a administração pública e a atuação dos agentes administrativos em geral. Então, nós trabalhamos no regime jurídico administrativo com o princípio da supremacia, princípio da supremacia. Supremacia de quê, professor? A supremacia do interesse público sobre o interesse privado, tá? A supremacia do interesse público. Nós já até falamos sobre isso aqui. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado, sobre o interesse privado. Daí porque nós temos as questões das prerrogativas da administração pública. Até porque, como a administração pública ela está em condição de desigualdade com o particular, exatamente porque ela tutela o interesse público, nada mais justo que ela tenha essas prerrogativas, Por exemplo, lá no contrato administrativo existem as cláusulas exorbitantes, que dá uma série de prerrogativas para a administração pública. Por exemplo, rescindir o contrato unilateralmente, quando tem, claro, preenche ali os requisitos. O outro princípio aqui é o princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade de quê? Do interesse público. Do interesse público. Esses são os dois princípios principais, São os princípios que norteiam o regime jurídico administrativo. Da ideia desses dois princípios que nós temos aquela dualidade, Que a administração pública ela tem as prerrogativas, até porque ela está tutelando o interesse da coletividade, só que também ela tem as suas limitações, certo? Por isso que quando você fala de indisponibilidade do interesse público, você não pode dizer, que a administração ou que a gestão ela é a dona da coisa pública. Então, o princípio da indisponibilidade do interesse público diz que a administração ela não pode dispor, até porque ela não é o que? A dona da coisa pública. Por isso que tem prerrogativas e sujeições. No caso da supremacia, a administração tem as prerrogativas. No caso da indisponibilidade, a administração tem as limitações. Tá bom? Passando para o outro tópico, sobre a constitucionalização do direito administrativo. O que seria esse negócio? O princípio, da legalidade, isso aí os estudiosos vêm falando, O princípio da legalidade, ela está em dois sentidos.
no sentido restrito e no sentido amplo. No sentido restrito, nós temos a tal da reserva legal. Professor, o que é essa reserva legal? No tocante à reserva legal, nós estamos falando que a administração ela está vinculada à lei em sentido formal. A lei, né? A própria lei em sentido formal. Já no sentido amplo, né? Além da lei, nós temos os regulamentos administrativos. Então, está no sentido até maior essa legalidade. Inclusive, né? Respeitando a questão dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, tá certo? Ou seja, a administração ela fica muito mais acerca, né, de proteção da administração com base na fiscalização, digamos assim, do judiciário, está bem mais fechado, porque se tem uma questão que a gente vê que é discricionária, você já sabe que é discricionária, mas se ele foge ali da razoabilidade, da proporcionalidade, o judiciário pode ali intervir, tá certo? Ou seja, dá uma maior amplitude no controle judicial, beleza? Essa é a constitucionalização do direito administrativo, principalmente no que tange ao princípio da legalidade, que a gente vai ver mais à frente. Então, em resumo, né, o que significa a constitucionalização do direito administrativo? Seja, como eu já falei, né, uma ampliação do controle judicial sobre os atos administrativos, principalmente no que diz respeito à atuação voltada para as políticas públicas, permitindo que essa análise judicial adentre aspecto de mérito. A gente sabe que não pode ocorrer o controle do mérito administrativo. Agora vamos imaginar uma situação de políticas públicas, né? Uma situação aí de saúde em que, vamos dizer assim, que a concessão de determinada coisa fosse discricionária, mas a administração não viu que há um princípio da razoabilidade, não foi razoável aquela decisão, tá certo? Não foi proporcional. Então, nesse caso, pode haver um controle judicial justamente para resguardar a questão das políticas públicas, tá? Em atenção aos princípios e valores constitucionais e as diretrizes de condutas impostas por ele. Isso aqui eu tirei do livro do professor Matheus Carvalho, né, da página 50. Beleza? Então, em relação à teoria da parte introdutória do direito administrativo, era isso. Então, vamos fazer algumas questões para fixação. Essa questão caiu no concurso de juiz, né, que diz o seguinte: em face da formação histórica do direito administrativo e do modelo de Estado vigente, é correto afirmar que, ele quer a resposta correta, né? Letra A, a noção de coisa julgada nas esferas administrativas e judicial tem a mesma dimensão e conteúdo. Então, a gente sabe, né, que em relação a isso aqui, não é bem assim. Então, a noção de coisa julgada na esfera administrativa ela não é igual à dimensão de coisa julgada no judicial. A coisa julgada no administrativo, né, ela pode, né, ela fez coisa julgada ali, vamos dizer, no âmbito administrativo, mas ela pode ser revista no âmbito judicial. Então, não tem a mesma dimensão e conteúdo. Você lembra lá dos sistemas de controle da atuação administrativa que nós tínhamos ali? O sistema francês, né? O sistema francês. O que dizia esse sistema francês? Lá era o seguinte: lá nós tínhamos dois tipos de justiça: a justiça comum e a justiça administrativa, que é aquela responsável de controlar ou de julgar os atos ilícitos da administração, ou seja, a própria administração pública, ela julgava seus próprios atos. Então, ela era réu e julgadora ao mesmo tempo, que era a dualidade de jurisdição ali. Já no sistema inglês, que é o sistema de jurisdição única, que essa é adotada pelo Brasil, não existe essa dualidade, né? Não existe uma justiça apenas administrativa e outra justiça comum.
Então, a justiça ela consegue atuar em tudo, beleza? Então, a noção de coisa julgada nas esferas administrativa e judicial não tem, no caso, a mesma dimensão e conteúdo, tá bom? Letra B. As decisões proferidas por órgãos públicos de natureza superior não podem ser revistas pelo Poder Judiciário? Claro que sim, né, pessoal? Podem sim, até porque nós adotamos o sistema de controle de atuação administrativa em inglês. Ou seja, o Judiciário, a Justiça Comum, ela pode, né, julgar os atos ilícitos praticados aí pela administração pública. Então, a letra A, né, está errada, a letra B está errada. Letra C. O processo administrativo somente pode ser instaurado mediante provocação do interessado, por representação escrita endereçada ao agente competente para a solução da controvérsia. Claro que não. A administração ela pode, de ofício, né, instaurar um processo administrativo quando verificada alguma situação de irregularidade, etc. Então, não é somente por provocação, né? Letra C está errada também. Letra D. O regime jurídico jus publicista, no todo ou em parte, somente, aqui está bem que o erro, né? No somente, né? Pode ser aplicado a pessoa jurídica de direito público. Não, pode ser ampliado, isso aí também é aplicado em pessoa jurídica de direito privado. Beleza? Letra E. Tem por objeto os órgãos, os agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Esse aqui é o nosso gabarito, beleza? Questão bem elaborada, né? Muito teórica, mas tudo isso aqui nós falamos na parte introdutória do nosso curso de Direito Administrativo, começando do zero. Qualquer dúvida, coloque aqui no comentário. Segunda questão, caiu na SEGEP Maranhão, 2016, para auditor fiscal. São fontes do direito administrativo. Vamos lá. A lei é uma fonte do direito administrativo? É uma fonte principal, inclusive, né? Tô correto. Razoabilidade é um princípio, né? Então tá errado, não é fonte. Moralidade é um princípio. Jurisprudência também é uma fonte. Proporcionalidade é um princípio. Então está correto que consta apenas em... Então ficou 1 e 4. 1 e 4 é letra C de coração. Questão muito fácil, né? Terceira questão, galera. Considerando as fontes do direito administrativo como sendo aquelas regras ou aqueles comportamentos que provocam o surgimento de uma norma posta, assinale a opção correta. Diz o seguinte, letra A. A lei é uma fonte primária, ok? E deve ser considerada em seu sentido amplo para abranger inclusive os regulamentos administrativos. Exatamente, isso aqui já está na letra A resposta correta, galera. A lei, de fato, é uma fonte primária e deve ser considerada em seu sentido amplo, até porque nós temos atos normativos, regulamentos administrativos, né? Então, quando se fala em lei como fonte, você tem que levá-la no sentido amplo da palavra, ok? Então, a letra A é o nosso gabarito. Vamos para B. O acordo é uma importante fonte... O acordo é uma fonte do direito administrativo, pessoal? Claro que não, né? Então, já está errado. Letra C. Os costumes, pela falta de norma escrita, não podem ser considerados... Claro que podem. A gente viu que os costumes podem ser fontes do direito administrativo. Então, aqui está errado, dizem que não podem. Letra D. A jurisprudência é compreendida como sendo aquela emanada por estudiosos que, ao publicarem suas pesquisas acerca de determinada questão jurídica. Aqui não é jurisprudência, aqui é a doutrina. Então, ele colocou errado. Letra E. Uma doutrina se consolida com reiteradas decisões judiciais sobre o mesmo tema. Aqui é a jurisprudência, né, pessoal? Jurisprudência. Então, letra A é o nosso gabarito. Quarta questão, caiu CESP, né? Sebrasp, TRT8 para analista. A respeito dos elementos do Estado, assinale a opção correta. Quais são os elementos do Estado? Nós vimos que é o povo, o território e o governo, né?
caso o governo soberano, são elementos indissociáveis do Estado. E já está aqui a resposta na letra A. O Estado é um ente despersonalizado. A gente viu que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público, então não é despersonalizado, então está errado. Letra C, são elementos do Estado, o poder legislativo, aqui são poderes do Estado, né? Então está errado. Letra D, os elementos do Estado podem se dividir em presidencialista ou parlamentarista, aqui são os sistemas de governo, né, galera? Está errado. Letra E, a União, os estados, os municípios e o DF são elementos do Estado brasileiro? Claro que não, né, pessoal? Que são entes, né? Tá errado aqui, não são elementos. Então, gabarito letra A de amor. Quinta questão. No que tange o regime jurídico administrativo, organização administrativa e teoria do direito administrativo brasileiro, julgue o item a seguir. Essa questão caiu para o TCE Pernambuco, CESP, né? Analista. No Brasil, as fontes do direito administrativo são exclusivas. Aí quando mata esse tal de exclusivamente, né? Exclusivamente a Constituição Federal de 88 e as leis e os regulamentos. Claro que não, nós temos os costumes, a doutrina, a jurisprudência. Então aqui está falsa. Mais uma questão. Banca IADES. Conselho Regional de Farmácia, né? Assistente administrativo. Vamos lá. O direito administrativo no Brasil não é codificado. Muito bem, tá certo. As normas administrativas encontram-se difundidas na Constituição Federal e em diversas leis e diplomas normativos. São usualmente apontadas como fonte do direito administrativo a lei, a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Ok. Considerando esse assunto, é correto afirmar que a jurisprudência pode ser conceituada como, vamos lá, qualquer veículo nominativo que expresse vontade popular? Não. Um conjunto de regras não escritas, porém observadas de modo uniforme pela sociedade? Não. Um conjunto de teses, ou seja, construções teóricas produzidas por estudiosos, que você sabe que ele está falando de quê? Da doutrina, né? Letra D. Atos normativos infralegais expedidos pela administração pública? Não, isso aqui são regulamentos, né? Letra E. Reiteradas decisões judiciais em um mesmo sentido a respeito de determinado tema. Exatamente a resposta é a letra E, né? Letra E. Vamos ver se tem mais? Não, não tem mais questões. Então, galera, esse primeiro bloco aqui de parte introdutória, nós conseguimos aí encerrar o primeiro bloco para a gente começar um novo bloco aí sobre regime jurídico administrativo, falar de forma mais aprofundada dos princípios, né? Então, espero que você tenha gostado. Nossa playlist está começando a criar corpo, né? Espero a gente concluir todo o direito administrativo para você, estudar por aqui pelo YouTube de forma gratuita. Beleza? Então, deixa o like, inscreva-se no canal e até a próxima aula, assim, se Deus permitir. Tchau!